Kaká, você é um parceiro aqui e tá assim, evoluindo muito com a tecnologia, né? E hoje você tá atuando muito com a questão da IA, né? Então conta um pouquinho pra gente como que tá sendo, o que que você se surpreendeu, o que que ela faz pra você, conta um pouquinho. Então, para começar, eu sempre fui muito cético, né? E eu tenho que admitir isso. Como eu falei lá antes, quando falaram do Wi-Fi, eu falei assim, não vão botar dado pelo ar, né? E rádio já não consegue direito, né? TV, tudo cai, não vai funcionar, né? Porque a gente sabe o que que é. E até hoje eu não entendo como conseguem fazer, porque para cada bloco você tem que mandar um byte que identifica aquele bloco, que, né, tem um algoritmo que fala, esse bloco está ok, pode trazer. Então é um negócio, se você for olhar na programação desse algoritmo, é um negócio gigantesco, né? E funciona ali instantaneamente, você recebe os dados, vê vídeo, né? E quando começaram os bafafá quando, né, saiu o chat GPT, não, IA, eu falei, é programação, pô. Lá atrás tem um programa lá. Não é assim essa coisa toda, né? Fui cético de novo. E acho que é bom ser cético, porque a gente não pode se empolgar com qualquer blá blá blá. Você tem que ver acontecer. Sim. Para daí você fala, não, realmente a coisa está acontecendo. E aí, na evolução da nossa lá, na consultoria e tal, eu já desenvolvi 3 aplicativos, né? E trabalhei num quarto, que eu não desenvolvi, né? Que foi o Otávio que trabalhou mais na programação. Mas eu já desenvolvi 3 aplicativos somente usando IA. Quer dizer, a IA programou para mim. Eu tenho hora que eu me vejo falando para a IA assim, por favor, melhore isso aqui, sendo educado com a IA. Porque parece que eu estou conversando com alguém. Eu realmente estou espantado com o nível que a coisa tá. E tirou todo o meu ceticismo. Hoje eu posso falar, rapaz, IA é um negócio doido. É uma coisa... só aqueles doidos lá do MIT lá que podem ter feito um negócio desse. Porque assim, eu desenvolvi, né, 3 aplicativos, um deles tá em uso lá com um parceiro, né? E a gente dá a solução assim e eles elogiam, falam, pô, ficou perfeito, não é? Sim. Né? A gente tem o grupo lá que tem as respostas deles. E todo desenvolvido na IA, quer dizer, eu não mexi em código, né? Então, por uma opção nossa, a gente fez a parte de back-end em código. Então, tem o pessoal de back-end atuando na parte mas é só na parte de cuidar da base de dados e de disponibilizar para front-end os dados via rota de consulta, né? Mas toda a tela, navegação... Cara, quando a gente foi... vamos por controle de acesso. Eu sentei com ela e comecei, preciso de um controle de usuário, a rota é essa aqui, mas eu quero o botão lá de esqueci minha senha. Quando o cara esquecer a senha, você tem que abrir a janela para ele botar o e-mail para confirmação. Quero que você mande um código para confirmação e abra a tela para ele digitar o código. Foi isso. Pum! Ficou pronto ali, na hora, em meia hora. Todo esse processo de mandar e-mail, de abrir a tela e conferir o código que foi mandado por e-mail. Toda essa programação ele fez em meia hora. Então a IA é fantástica. Aí você tem IA, eu já usei. E aí, só voltando um pouco. Aí com essa evolução da IA, eu tenho visto o seguinte, né? O que eu vou ter que ser bom? Exato. É esse o o que eu vou ter ponto. que aprimorar, o que eu vou ter que entender? Eu vou ter que ser bom em preparar uma boa base de dados, uma modelagem muito bem feita, que é uma coisa que eu gosto, sempre gostei de base de dados. Né? Vocês sabem disso que eu falo. O modelo de dados é a base de tudo para você ter performance, para você ter confiança no dado. Então você vai ter que saber modelar um dado, para daí modelar o back-end, para alguém programar, né?
E você vai ter que ser muito analista, como era o analista antigamente. Para fazer a Para especificação. você montar telas, que você tem que imaginar o que é bom para o cara que vai usar a tela. Isso que isso é bom, porque se o cara chegar na IA e mandar ela virar pirueta, ela faz a tela que vira pirueta, mas isso é o mais usual de se fazer. Já é, por exemplo, vamos dizer, esse controle de acesso, por exemplo, Sim. né? Já é uma coisa que todo mundo tem em qualquer aplicação, né? Então o cara já sabe que eu esqueci minha senha, ele vai abrir um negócio para eu trocar a senha e vai ter um processo de enviar e-mail e tal, né? Então eu não vou, quando eu vou desenhar para ela, eu já peço nesse esquema. Eu já sei um conceito que já existe no mundo hoje, vamos dizer, de aplicações. E aí, as aplicações, as divisões, você vê aquela que a gente fez lá, de seguros, né? Você vê, tem todas as abas diferentes, a aba de gráficos, o controle de acesso para quem é administrador, para quem é usuário comum, tudo isso. Se a pessoa não tiver um conhecimento do que é fazer uma aplicação com toda essa complexidade, não adianta IA, porque ele vai ficar batendo cabeça naquilo, né? Então, só para resumir a evolução, essa primeira aplicação, a gente usou quase 500 créditos da IA. Bastante coisa. Porque a gente mesmo foi evoluindo no negócio. Era uma coisa, aumentou e não tinha back-end, depois pusemos, então teve muito vai e volta. A segunda que eu fiz, já usei 70 créditos, deixei a IA. Tudo bem, era menos complexa, mas já deixei ela, que era uma que a gente fez para uma instituição de educação, que é uma prova de conceito, né? Estruturada para eles lá. Mas tem sua complexidade, tem que acessar uma área que tem arquivos, disponibilizar uma área do Google lá, né? Uma área como se diz, de disco lá do Google, né? De área. Tem que fazer o controle lá das fichas e tal, quer dizer, tem uma certa complexidade. Eu já usei 70 créditos para deixar ela pronta. Já reduziu. Com controle de acesso. Por exemplo, é um app, só para resumir a complexidade. Ele tem as telas da instituição de ensino, que é uma aplicação que a instituição de ensino faz as encomendas para as editoras fazer os livros dela, as apostilas e tal, né? Então, tem o acesso do pessoal da instituição de ensino e tem o acesso do pessoal de editora, que tem que ter o mesmo acesso, só que funções diferentes. Então, ela tem essa complexidade aí. Essa aí eu desenvolvi com 70 créditos, ela ficou pronta. Aí depois a gente fez uma que é uma prova de conceito também, de consulta de CNPJ, acessando base de dados do SERPRO ou do governo, né? Permitidas, né? É tudo permitido. Que é disponível na internet pela própria SERPRO, que cuida da parte de CNPJ. Essa eu usei 23 créditos e ela ficou pronta. Então, com a sua experiência, você vai reduzindo até mesmo o custo, você vai tendo mais agilidade, entrega mais rápida. Isso, porque quando eu falo em 500 créditos, eu usei 500 créditos e 20 dias de trabalho. Bom, né, as horas, né? 160 horas, sei lá, 200 horas. Que já é muito pouco perto de você programar toda essa complexidade. Aí quando eu falo 23 créditos, foi uma tarde. Demorou mais a consulta para achar as APIs que fazem o trabalho do que o trabalho de desenvolver mesmo a aplicação. E ela já saiu com a cara da empresa que eu vou fazer POC, porque eu usei uma outra IA, que é uma IA que eu falo, eu quero fazer uma aplicação com as cores e o padrão dessa empresa aqui, fulana de tal. E a IA foi, consultou o site, viu lá que ela é uma empresa de cosméticos conhecida, e ela viu lá como que é o site dela, os padrões de cor, de letra, de fonte e tal, criou um processo, eu fui na IA, coloquei, põe a tela já estava pronta, já tudo funcionando, põe a tela nesse padrão de cores e temas, fontes, né? Aqui, e tema, né? E ela já fez na carinha da empresa que a gente faz o POC. Aí você chega
Lembra? A gente fala de POC. POC é prova de conceito, né? Proof of Concept. POC é... Antes a gente fazia uma tela fixa, né? Ó, a tela que é uma... Só para você mostrar pro usuário como que vai ser a aplicação. Antes a gente fazia lá as telas, né? Lembra? Desenhava no Paintbrush. Ó, vai ter esses campos, aí você dá enter aqui, ela vai fazer, aí vai para outra tela. Hoje a gente consegue montar um POC funcional, que a gente manda o link pro cara, o cara entra e está funcionando, né? Então, eu realmente não acreditava e hoje mudei totalmente minha opinião. Maravilha. Ô, Dio, você acredita que a pessoa que estuda tecnologia hoje para ser desenvolvedor, no futuro ele vai morrer? Não. Porque como o Kaká falou, um exemplo, só eu colocar lá para IA, ela vai desenvolver o sistema. Eu não preciso ter um know-how técnico para criar um sistema. Mas só antes de responder, como eu falei, antes eu montei um modelo de dados, a gente montou um back-end, mas isso foi e aí eu só... Eu imagino, eu posso fazer para IA, falar para IA. Mas aí não vai ser bom, bem feito. Vai ser uma solução, entendeu? Mas desculpa, Diogo. Não, imagina. Mas basicamente a resposta é não. Tá? Sempre vai precisar de um profissional, seja para fazer as bases de dados que vão ser necessárias para as soluções específicas, ou seja, para dar o norte para a IA. A IA, como eu havia comentado anteriormente, eu tive contato com a IA no início da década de 90. O limitante para a IA era armazenamento de dados e processamento. Isso era o limitante. A IA é em cima de conceito matemático, de árvore de decisões. Bom, não vamos entrar no grande detalhe. Mas a IA hoje, para ela poder te atender, ela precisa saber exatamente o que você precisa. Então, é o que chama hoje de um bom prompt. Então, se você tiver um prompt, o Kaká definiu, até alguma hora que eu vou ter que pedir por favor. Existem prompts hoje no mercado em que as pessoas conversam naturalmente com a IA e elas têm uma resposta melhor da IA, porque a IA, a IA em si é um processo de aprendizagem. A IA hoje ela está ligada, ela funciona bem porque ela tem as redes computacionais, o maquinário, e tem toda uma internet de dados, todo um mar de informações que ela navega em si. Para ela poder te atender, você precisa definir ou dar um bom prompt, falando na parte técnica de quem mexe com a IA, dar para ela um bom prompt do que ela tem que te entregar. Quanto mais detalhado, não pode ser excessivamente detalhado, mas tem que ter um detalhamento até no nível do que você espera daquele dado, o que você precisa daquele dado. Então, você tendo um bom prompt, ela vai te entregar um bom resultado. Então, não vai faltar emprego para as pessoas, ela não vai, pelo menos no futuro que eu consigo ver, tomar o lugar das pessoas, porque ela precisa saber o que tem que fazer, ela não toma as decisões ainda hoje. Até tem algumas IAs que tomam algumas decisões, mas sempre baseadas em algum, vamos dizer assim, algum prompt inicial. Tá? Então, as pessoas no mercado não vão perder seus empregos, vai ter a parte do pessoal que vai continuar programando para ter boas bases de dados, porque ela não vai encontrar tudo na internet. Aí, ela tem algumas informações que são específicas que você vai precisar definir para ela. Você está nadando no teu mar aqui, mas vem nessa piscina pegar essa parte das informações. E isso precisa de um profissional para definir isso aqui. Isso precisa de um profissional, vamos dizer assim, um cientista de dados para dar
definir o que é necessário, o que é importante, quais são os modelos preditivos que vão trazer boas informações. Tem todos os dados aqui, aí você passa, um cientista de dados passa um modelo preditivo que vai dizer de todos esses dados que você tem aqui, esses são os importantes. Isso aqui é mais importante para o que você precisa. E aí você consegue definir com um bom prompt para IA, olha, você utilizando esta base de dados aqui, que já veio de um outro trabalho, você me dá essa solução. Então, vão continuar existindo diversos profissionais específicos em cada um no seu quadrado, né? Para continuar dando subsídio para a IA. Então, Entendi. fiquem tranquilos, vai ter... Eu acho que como está surgindo muita novidade, assim, esse é um pensamento também que eu compartilho com o Odil, mas ele tem que ter uma noção assim, que eu consigo ver assim, isso aqui, essa ideia, para daqui uns 2, 3 anos. Acima disso, está surgindo tanta novidade, a tecnologia está aumentando tanto, que você tem que ficar de olho. Porque pode ser que daqui 2 anos esse cenário tenha mudado. Pode, claro. Né? Pode ser que aí necessite de um outro tipo de profissional, ou faça de um outro jeito, né? Então eu tenho que ficar de olho sempre no mercado. No momento de mudança que a gente vive, tem que ficar de olho. Você acha, Rony, que existe uma bolha na IA? Você acha que essa bolha pode ser estourada? Você acha que realmente a IA veio para ficar e ela, ou não, ela estão vendendo algo que não existe ainda? Eu acho que veio para ficar, mas vai ter alguns ajustes, principalmente acho que em relação a custos, né? Porque, por enquanto, eu acho que como é novidade, as empresas estão tentando se infiltrar no mercado, elas estão entregando um produto a um preço mais acessível, em comparação com os custos que elas têm, né? E eu acho que vai chegar um momento que elas vão querer, depois que se penetrarem no mercado, se consolidarem, né? Hoje em dia tem muita concorrência, é o Google concorrendo com a Microsoft, concorrendo com a Anthropic, que fica tudo um tentando pegar o mercado do outro. Então, essa competição gera um custo mais baixo. Mas vai chegar uma hora... Custo para o usuário, você custo fala. Para o usuário, custo para o usuário. Mas não para eles, né? Não para eles. Para manter tudo pra isso. Para eles o custo é alto. Eles estão no prejuízo hoje. E vai chegar uma hora que esse preço vai cair. E aí vai ter uma movimentação no mercado para saber o que vale a pena, até onde a gente vai, né? Entendeu? Sim. Acho que tem que ficar sempre de olho nisso aí. Acho que eu penso que vai ter o seguinte, hoje está surgindo uma IA por dia. Uma hora as menores vão, como acontece com qualquer tipo de negócio, vão sobreviver as melhores, as que oferecem um serviço melhor. Então, de milhões de IAs que estão surgindo todo dia, vai sobrar aquelas 4 ou 5 que falam, essas aqui atendem o mercado, né? E aí, pode ser que elas comecem a falar, agora é nossa hora de cobrar, porque a gente está só, né? Hoje elas estão investindo no mercado, né? Eu tenho certeza que estão investindo, porque os servidores são potentíssimos, então tem um custo de manutenção grande, né? A base de dados é gigantesca, então tem um custo manter isso, né? Eu acho que uma hora elas vão falar, bom, agora a gente precisa cobrar. E aí elas vão começar a cobrar mais do usuário final. Eu acho que tendo uma visão um pouco mais do futuro, acho que a hora que eles começarem a cobrar um preço, ficar um pouco mais caro, vai começar a surgir as tendências das personal IA. Igual teve os personal computer, tudo é cíclico. Tudo é cíclico. Igual teve lá atrás o aparecimento do computador pessoal, vai ter os personal IA também. Você vai ter a maquininha lá que vai ser a IA da sua casa, a sua IA, o Jarbas lá do Homem de Ferro, o Jarbas, seu próprio personal Jarbas lá. Uma dica para quem está começando já pega esse gancho. Esse gancho do Rony aí, já começa a pensar nisso. Maravilha. Gente, para a gente finalizar aqui, né, nossa conversa, eu queria que cada um pudesse dar um conselho para quem está nos assistindo, né? E expressar assim, pessoal, façam isso, vocês vão ter uma carreira interessante, se especializem nisso. Então, eu acho que, começando aqui pelo Kaká, né, Kaká, dá um conselho aí para quem está nos ouvindo, para a gente finalizar esse podcast.
Tá bom. Um conselho é difícil. Comece com uma faculdade que te entrega um bom conhecimento geral, tá? E eu vou falar de uma faculdade específica que ela já existia no meu tempo, né? A minha ex-mulher se formou nela, né? Que é a FATEC, que antigamente ela era só em São Paulo que tinha a FATEC, hoje tem, incluindo em Jundiaí, onde a gente mora. E a gente tem um profissional nosso lá, que eu estou trabalhando com ele, um jovenzinho fantástico, né? E ele está fazendo FATEC, então eu vejo o quanto que ele consegue adquirir de conhecimento necessário hoje para trabalhar, né? É um menino que se vira, porque hoje em dia você tem que aprender a pesquisar, como pesquisar, os grandes fóruns de pesquisa, né? Isso importa muito, além de, é lógico, ter o conhecimento básico de linguagem e de como programar e como funciona um processo, uma aplicação e etc. Né? Uma linguagem, um Python, um JavaScript, etc. Mas se eu pudesse dizer para um jovem hoje, primeiro, é uma profissão que tem demanda, né? Você vai escolher uma faculdade hoje, se for fazer qualquer coisa que você for fazer, você vai ganhar um diploma, ponto. Agora, na nossa área, se você fizer uma boa faculdade que te dá uma boa base, você vai ter um diploma e vai ter emprego, e vai ter, além de emprego, vai ter até como pensar em abrir o seu próprio negócio baseado em tecnologia, né? Então, meu conselho seria, no caso aqui de São Paulo, a FATEC é uma faculdade que dá toda essa base para o jovem hoje começar. Maravilha. Rony? Eu acho que para quem está começando essa área, acho que o principal é saber, mais a nível de vida mesmo, né? Saber o que você quer, o que você está buscando, né? Se o que você está buscando, você gosta, você acha que é esse o caminho na área de tecnologia, de TI, então você tem que saber uma coisa. Você vai ter uma novidade a cada semana. Você vai ter, não vai ter monotonia, você vai ter que estar sempre renovando. Agora, se é isso que te faz, né? Que você gosta na vida, se você gosta dessa novidade, dessa movimentação, então essa é a área top. Essa é maravilhosa. Tem um campo muito grande. Agora, o Kaká fez uma colocação muito oportuna. É necessário, é importante, não vou dizer necessário, mas é importante uma questão acadêmica, fazer uma boa faculdade, não só pela parte técnica, porque a parte técnica depois você consegue especializar em algumas áreas, mas é muito importante em termos de relacionamentos, você aprender a se relacionar com as pessoas, porque isso é muito importante. Você se especializar, uma pessoa se fizer uma especialização numa determinada, ferramenta ou área de tecnologia de informação, é uma coisa. E aí ela vai ter outros profissionais que vão ter essa mesma formação. O importante mesmo não é o que você está fazendo, mas o como você está fazendo. Quando você se especializa em outras áreas, pega na área específica, como na área acadêmica, em relacionamentos e uma série de coisas, você se torna um profissional único. E essa diferença, é isso que vai fazer você ser apetitoso dentro da tua carreira. Maravilha. Pessoal, então tivemos aqui a presença dessas incríveis pessoas com conselhos maravilhosos, um bate-papo perfeito. Então eu queria agradecer imensamente a todos vocês por estarem aqui no Pódio da Taíde e acompanhem para mais novidade, hein, pessoal? Muito obrigado, gente. Forte abraço. Obrigado. Um abraço. Até.